Boa noite então, irmãos e irmãs, para quem eu não dei boa noite, né? Hoje o Maurício tirou uma folga. Ele me convidou ontem para trazer uma mensagem para vocês. Vamos lá então, né, gente? Feche seus olhos comigo nesse momento. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Deus, para que o Senhor fale conosco e trate com cada um aqui o que tem que ser tratado, Deus. O Senhor sabe que eu não sou melhor do que ninguém, nem sou menos pecador do que ninguém, sou tão pecador quanto todos os outros, Deus. E não é porque eu vou pregar, mas a verdade é que eu tenho medo até de atrapalhar o que o Senhor tem para falar conosco. Então que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida nessa noite, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer falar conosco, inclusive comigo, Pai. Faça a tua obra em nós, que os corações estejam abertos, os ouvidos abertos e as mentes direcionadas à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, gente? Já convido então os irmãos e irmãs que trouxeram a sua Bíblia, ou que querem uma Bíblia. Acho que o pessoal tem aí, não sei, acredito que sim. Mas abre comigo em Mateus 14, 22 ao 33. Amém? Mateus. Está todo mundo me ouvindo bem? Parece que está bem embolado para mim aqui. Tá bom? Tá. Mateus 14, então, 22 ao 33. Certo, gente? Abre aí comigo. Encontraram? Opa. Vamos ler juntos então. Mateus 14, 22 ao 33 diz assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Gente, então essa palavra ela é bem conhecida, né? Alguém aqui nunca tinha ouvido essa passagem? Acho que não, todo mundo, né? Até quem não é da igreja conhece essa passagem, esse feito de Jesus de andar sobre as águas, né? Não é um milagre muito comum, né? A gente vê nas igrejas pessoas sendo curadas, sendo libertas, né? Pastores orando e curando e libertando, e também prosperando, é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Os pastores orando por prosperidade financeira. Mas a gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi um pastor fazendo milagre de andar sobre as águas. Alguém já viu algum pastor fazendo esse milagre? Até porque não tem muito nexo, na verdade, né? Não hoje. Naquele momento, obviamente, tinha toda a moral, o nexo possível. Fazia parte dessa história, né? Eu quero falar com vocês então, irmãos, sobre alguns pontos dessa história. Eu sei que vocês já ouviram muitas vezes e ouviram muitas pregações provavelmente sobre ela, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos muito importantes nessa história e que são importantes também na nossa vida. Amém? Primeiro ponto, agora eu vou ler meio parcelado, tá? Então não precisa ler comigo agora, pode só prestar atenção que eu vou ler aos poucos aqui para a gente ir conversando. Amém? O versículo 22 e 23 diz assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho, certo? Primeira coisa que a gente
que eu quero chamar a atenção para você nessa história é que quando a gente vê, a gente ouve essa história e ouve que os discípulos estavam no mar, no meio da tempestade, apavorados, a gente pensa assim, pô, mas os caras foram lá por algum motivo e eles não viram que tinha tempestade, e eles foram imprudentes. A gente pode pensar assim, até porque boa parte dos discípulos eram pescadores, então eles saberiam ver quando uma tempestade estava por vir. Talvez estava tão longe que eles não conseguiam, mas eles, via de regra, eles conseguiriam. A gente pensa assim, pô, aqueles discípulos foram imprudentes. Mas a verdade é que no início da história, a gente vê que a verdade é que Jesus ordenou que eles fossem. Você viu? Começa assim, olha, logo depois Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e foi uma ordenança de Jesus, digamos que foi uma pequena missão de Jesus, para que eles fossem na frente. Não sei se vocês viram, mas Jesus ficou sozinho orando e tal. Então ele queria que os discípulos fossem. Detalhe, sabendo da tempestade. Jesus era Deus. Deus sabe de todas as coisas, passado, futuro, presente, todas as coisas. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus sabia da tempestade, mas Jesus mandou que eles fossem. Era uma pequena missão, digamos assim. Nessa parte, irmãos, eu quero chamar a atenção para a gente num detalhe da nossa vida, na verdade um detalhe da nossa existência. Muitas vezes a gente, eu não sei o quanto você tem uma autoestima alta, mas muitas vezes a gente se acha que nós não somos importantes, que a gente não faz diferença, que as pessoas não dão valor para a gente. Sei lá, às vezes a gente está meio cabisbaixo, a gente acha, sabe, que a vida não tem muito sentido mais. Só que pensa comigo, a gente está hoje aqui nesse momento, da maneira que você está, com a roupa que você está, da maneira interior que você está, não sei se você está aflito, se você tem problema ou não, se está feliz, alguma notícia, não sei, mas da maneira que você está hoje aqui nesse momento, você acha que isso é o acaso? Você acha que as coisas que aconteceram na tua vida até hoje é o acaso? Eu sei que vocês acreditam que não, sabem que Deus faz parte disso. Só que pensa comigo, vamos regredir um pouco. Ontem a gente teve um curso, quem estava no curso ontem aqui? A gente falou no curso de muitas coisas polêmicas, tá? Entre elas o aborto. E dentro do aborto, dentro desse assunto, claro que a gente fala sobre vários assuntos, mas a gente falou sobre a concepção, digamos assim, quando o ser humano começa a existir, mesmo que muito pequeno. E pasmem, dentro de uma relação sexual podem existir até 1,5 bilhões de espermatozoides. Você sabia disso? As crianças estão tudo para lá, então não tem algumas aqui, mas enfim, não é um assunto proibido. Existe sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? A minha existência, ela tinha 1,5 bilhões, uma chance em 1,5 bilhões para que a gente existisse. Existia 1,4 bilhões de chances da gente não existir. Eu não estou falando da chance de você nascer, não estou falando da chance de você ser saudável, não, é a chance da gente existir. Sabe, podia existir 1,499 bilhões de pessoas no nosso lugar, mas a gente está aqui. Mas de alguma maneira que a gente nem se lembra, obviamente, a gente não tinha consciência, de alguma maneira você foi o primeiro que estava lá no óvulo, e fecundou o óvulo, e dessa maneira você começou a existir. A tua história começou ali, e olha quantas chances da gente não existir, de não existir a tua história. Você nem sabe, você entende comigo o que eu quero dizer? É óbvio que isso não é o acaso, e é óbvio que Deus tem alguma coisa. Existe uma missão para cada um de nós. Não é por acaso que não foi os 1 bilhão e não sei o que lá que veio no nosso lugar. Sabe, vocês já viram que ninguém é igual? Mas é óbvio que ninguém é igual. Mas ninguém mesmo é igual. Sabe, imagina quantas pessoas já passaram, quantas pessoas existem hoje, quantas já passaram. Quantos bilhões, trilhões de pessoas? Nenhuma é igual. Pode ser muito, muito parecido, Uma vez eu fiz uma pregação que eu falava, que eu pesquisei, e
tem pesquisas que dizem que cada um de nós tem no mínimo 7 sósias no mundo. Sabia que tem no mínimo 7 pessoas idênticas a você nesse mundo? Eu nunca achei nenhum parecido comigo. Eu não sei quem já achou alguém parecido consigo aí por aí. Quem já viu alguém parecido? Eu nunca vi ninguém. Alguém já viu alguém parecido comigo? Amanhã, tu viu, mãe? É porque repara mais em mim, eu acho, né? Por isso. Mas ninguém viu também. Cara, sei lá. Oi? O pai. Mas enfim, ninguém é igual. Isso é um acaso? É óbvio que não. Sabe? Nesse momento, Jesus ele manda os discípulos numa missão, digamos assim, de ir na frente, né? Sabendo que ia ter tempestades. Quando a gente entende o quanto Deus nos ama, que Deus existe, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele faz com que as coisas cooperem para aqueles que amam a Ele, quando a gente entende isso, a gente tem outro entendimento, que Deus, na verdade em outras igrejas talvez você tenha ouvido isso, que Deus mandou a gente para esse mundo para a gente ser os maiorais, os melhores, sabe, os mais bonitos, os mais ricos, os mais inteligentes, o povo de Deus escolhido. As igrejas falam isso, e isso nos dá uma sensação de que a gente é super, como é que eu vou dizer, é invulnerável, né? Que a gente, tudo vai dar certo na nossa vida. E aqui na igreja a gente bate muito essa tecla, e é óbvio que nem tudo vai dar certo na nossa vida. E sabe o que é mais óbvio, o que é verdade? Que Deus nos mandou para essa vida não só para ter alegrias. Ele mandou a gente para essa vida sabendo que viriam tempestades. E sabe uma coisa interessante numa tempestade em alto mar? Uma tempestade em alto mar, ela é muito democrática, digamos assim. Por quê? Porque tanto o cara que tem um barquinho quanto o cara que tem um navio, eles vão sofrer, sabe? Por exemplo, em terra firme, digamos que vem uma tempestade, você está lá na sua mansão, você está mais protegido, né? Porque a tempestade, em terra firme digamos, em uma dimensão só, ela só vem o vento, bate na casa e tal, e a base, o chão fica firme. Só que no mar, não existe base. O mar faz assim, sabe? São ondas gigantes numa tempestade. Não sei se vocês já viram algum vídeo de tempestade em alto mar. Eu já vi alguns, sei lá por que eu vi, mas eu vi em algum momento. Sabe quando o YouTube começa a te mandar um monte de vídeo aleatório? Uma vez eu vi um, e cara, o Leandro já trabalhou em alto mar, né, Leandro? Mas provavelmente a plataforma fica parada, ou não, quando dá uma tempestade muito forte ela balança, mais ou menos. Mas o navio eu sei que vai e vem. Por quê? Porque a base, ela balança, sabe? Então não importa se tem um barquinho ou um barcão, tu vai sofrer as consequências da tempestade, sabe? E Deus, Ele mandou a gente, Ele escolheu a gente no meio de muitas pessoas que poderiam vir, sabendo que a gente ia ter sérios problemas em alguns momentos. Mas óbvio que isso existe um propósito. A gente vai, até o final da pregação você vai entender esse propósito. No versículo 24 diz assim: naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. A primeira parte desse versículo fala que o barco estava no meio do lago, no meio do lago. Sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso é, na verdade? Eu não sei se você já pegou uma chuva muito forte viajando de carro. Quem já pegou uma chuva muito forte mesmo? O que você fez? Você não teve vontade de parar. Quem parou? Quem queria parar, mas achou melhor não parar? Tem medo de cair uma árvore. A gente não sabe o que a gente faz, né? Se a gente vai, se a gente fica, eu não estou vendo nada, mas se eu ficar, pode cair uma árvore, cair um raio, sei lá. Sabe, a gente fica meio perdido, eu não sei se eu volto. Se a gente está perto de casa, a gente até volta. Se arrisca a voltar, pensa que vou voltar até passar. Se a gente está perto do nosso destino, a gente pensa assim, não, só mais um pouquinho eu já chego e eu estou num lugar seguro. Só que quando a gente está no meio da viagem e acontece uma coisa que nos... uma coisa ruim, uma tempestade, digamos assim, a gente não sabe se a gente volta, se a gente vai, se a gente fica, se a gente para, a gente fica meio perdido, né? E
Isso acontece na nossa vida. Eu não sei se você já teve, se você é aquela pessoa que tem resposta para todos os problemas e sempre procura uma resposta, mas eu tenho certeza que se você é essa pessoa, com certeza você já teve uma situação que mesmo você sendo essa pessoa, você não sabia o que fazer, ficou meio perdido. Acontece isso com a gente, sabe? Às vezes a gente está tão não sabendo onde a gente está e a pancada é tão forte que a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Lembra bem, Jesus mandou isso para aquele lugar, sabendo disso tudo. E depois fala que, no versículo 24, que as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Nesse momento, não tem como eu não associar esse barco à nossa vida como cristãos, sabe? A gente consegue, se a gente quiser, se adaptar muito bem ao mundo, muito bem ao mundo, viver a vida do mundo, se divertir no mundo, enfim, a gente consegue se a gente quiser, até porque o mundo é feito de seres humanos igual a gente, mas a verdade é que a nossa origem não está no mundo, não está no mundo, né? Eu vejo muitas pessoas que têm, ainda mais hoje em dia, falam de depressão, pessoas que têm tudo, fama, dinheiro e se suicidam, né? Inclusive teve agora o mês Setembro Amarelo, Setembro Amarelo, de prevenção contra o suicídio, vários cristãos. E não é só o pobre, não é só a pessoa que não tem consciência de se suicida. Na verdade, às vezes, não sei, não pode ser pensando nisso, mas é difícil a gente ver uma pessoa bem pobre se suicidar. As notícias geralmente é alguém que é um pouco mais privilegiado, que eu vejo, né? Pode ser que seja errado. Mas a gente vê que as pessoas, elas, mesmo buscando, e quando elas encontram, muitas vezes não há essa procura. E a gente pode se adaptar a essa procura, a essa busca. Só que a verdade é que nós não somos esse mundo. E quando a gente entende isso, a gente não consegue mais escapar dessa verdade. Se você entendeu o Evangelho, você pode sair para essa igreja, para essa porta, e nunca mais entrar nessa igreja, não entrar em igreja nenhuma. Mas essa verdade está entranhada no teu coração. E quando essa verdade é entranhada no nosso coração, a gente se entende contra as coisas desse mundo. Sabe? A gente falou também ontem a gente se entende contra aonde o mundo vai, como se o mundo fosse para cá e não fosse para cá. A gente às vezes tenta acompanhar, mas não adianta, sabe? A gente não vê muito sentido. Os nossos planos começam a ir um pouco diferentes, sabe? Vou lá, em casa, tenho minha família, os meus colegas têm a família deles, eles falam de mulheres, não sei o quê, e eu não consigo achar que isso é bom. Por mais que eu até tenha vontade, de repente, sabe, tem aquele desejo, mas isso é errado, eu não consigo fazer, sabe, o mundo não se encaixa para a gente não se encaixa no mundo, sabe, é como se fosse como se fosse esse barco indo, você não conta o barco, está indo, e a tempestade está vindo contra, porque ele podia ir e a tempestade ia a favor, mas está vindo contra, por isso que as ondas batem contra ele. Por mais que a gente tente se encaixar nesse mundo, se a gente se entende a verdade, é como se tudo viesse contra a gente muitas vezes. E pasme, isso é vontade de Deus. Deus diz assim, que o cristão fosse contra o mundo. É óbvio que teria que ser assim. No mundo não impera, não reina Deus. Ele não é o Senhor do mundo. Não é Ele que diz as regras. Ontem a gente estava falando sobre um dos assuntos era sobre machismo, feminismo. Eu vou querer responder, não te preocupe. Mas tinha uma pergunta que era se a gente achava que a igreja era machista. E quase todo mundo, inclusive eu, falamos que sim, a igreja é um pouco machista. Porque ela reproduz a sociedade, o que a sociedade o que nós fazemos parte da sociedade, agora fazemos parte da igreja, e a gente reproduz um pouco. Porque a sociedade e eu acredito que sim, a sociedade é um pouco machista. Só que em contrapartida a isso, eu não acredito que o feminismo, como se fala hoje em dia, extremo, seja a resposta. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a bater na mesma intensidade. E até uma lei de Newton começa aí, né? De ação e reação. Então, se a gente entra na onda do mundo, ele não resolve nada. Assim como o homem, eu acredito que o homem, por lógica, é um pouco mais robusto. Eu falei isso, ele é um
encaixe de força, digamos assim, cultural, ele meio que oprimiu a mulher de certas formas. É óbvio isso, né? Porque eu vou falar de coisa, enfim. Só que em contrapartida a isso, hoje em dia a gente vê as mulheres que entendem que os homens não são bons. Era melhor que não existisse homens. Então elas rebatem da mesma forma. E essa, obviamente, o homem ele é injusto porque faz isso com a mulher, mas essa é a forma do mundo resolver as coisas. Você entende como o mundo resolve as coisas? Nem o homem nem a mulher é melhor que ninguém, são diferentes. Deus fez assim. Inclusive lá no início, a gente fala, acha que o homem não sei o que tem, aí tem a Bíblia ali do patriarca, não sei o que, mas olha no início quando Deus criou. Quem foi que convenceu quem? Claro, a mulher começou a fruta errada, a fazer tudo errado. Não quer dizer, não é isso que eu quero falar, a mulher fez errado. Não, mas pensa que foi que tomou uma atitude. Primeiro, convenceu quem? Foi a mulher. Né? Aí fala, porque Adão foi feito primeiro, a mulher, mas desde lá a mulher já tinha mais influência, já viu isso? Né? E continua até hoje, quando você em casa é um pouco assim. Né, amor? Cada um tem seu espaço, não. Ela tem influência mais do que eu. É igual. Enfim, os homens e as mulheres são diferentes. Nenhum é melhor que ninguém. Só que a resposta do mundo para isso é o feminismo. Aquele extremo mesmo. Eu quero entrar numa polêmica, mas eu quero dizer que o mundo não serve para a gente. No mundo, uma época eu estava meio, ainda estou, né? A gente está meio mal financeiramente. E eu fui procurar algumas coisas, como é que eu podia sair disso? Aí eu procurei na internet um monte de coisa e, cara, meio que me iludi com algumas coisas, eu tenho que seguir o caminho, logo depois eu botei, vi que não dava. Mas a resposta do mundo é isso. Em vez de eu acreditar e gastar menos, né, que é lógico, eu fui procurar no mundo respostas. E eu tive mais certeza de que o mundo ele tem respostas do mundo das coisas. E nós vamos em contramão a isso. O nosso lado está contra isso. O cristão é diferente disso. E eu digo que o cristão, tem para falar, o cristão é a luz do mundo. Ou você acha que uma pessoa, tudo dá errado na vida dela, ela vai para onde? Vai lá e vai conversar com o padrão para falar que a vida dela está dando tudo errado. Ou vai lá, sei lá, vai, não sei. Onde é que a pessoa vai quando tudo dá errado? Para quem ela busca? Deus, né? Sempre é Deus. E onde as pessoas podem encontrar Deus? Eu te pergunto, onde as pessoas podem encontrar Deus? Na igreja, aqui nesse prédio. Será que elas podem encontrar Deus aqui nesse prédio? Será que se uma pessoa estiver no meio da madrugada, brigou com a esposa e tal, e não vai se matar, se ela vir nesse prédio aqui, essa pessoa, ela vai encontrar Deus? Eu acho que é muito mais fácil ela ir na casa de um irmão e através desse irmão ela encontrar Deus. Você não acha? A igreja é a luz do mundo. Se não fosse a tua vida, se não fosse você permitir que Deus agisse através da tua vida, e pessoas como você existissem permitindo que Deus agisse através da vida delas, hoje talvez nem existiria mais mundo. Talvez já teria se matado. Mas graças a Deus, a igreja ela navega contra a tempestade ao mundo. O versículo 25 diz assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E aqui é o auge da história. Aquilo que a gente vê na história do morro, mas como assim, em cima da água. Mas se a gente voltar na história, eu não vou ler. Mas se a gente voltar na história, se você voltar ali, você vai ver que a tempestade começou quando começou a escurecer. Diz ali, quando começou a escurecer, Jesus foi orar e tal. E nesse momento lá, você estava no meio do oceano, lá no meio do mar, no meio do lago, na verdade. E nesse momento começou a tempestade. E as ondas começaram a bater. Quando começou a escurecer, olha quando Jesus vai aparecer. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá. Você não podia ter ido antes, não podia ter ido antes. Se você tivesse naquele barco, eu tenho certeza que você ia querer que Jesus tivesse aparecido muito antes, quando tivesse começado, ou talvez até se Jesus ia ser melhor se você estivesse junto, tivesse ido junto. Mas não. Jesus ele apareceu depois de muito tempo de tempestade. Talvez o pessoal
pessoas, os discípulos nem acreditavam mais que Jesus poderia aparecer. Mas aquela era a hora certa, era aquele momento certo para que ele aparecesse. Jesus ele era perfeito porque era Deus. E eu te pergunto, na tua vida, na nossa vida, em quantas situações é como se Deus não aparecesse simplesmente na nossa vida? É como se quando a gente precisasse, ele não aparecesse, a gente nem espera mais. E a gente acha que Deus se atrasou para resolver o que eu preciso de ser resolvido. Deus se atrasou na minha vida, olha só tudo que eu já passei, Deus. Olha só tudo que já aconteceu, nem adianta mais. Mas a verdade é que Deus, Ele tem um momento certo dele. Eu sei que isso também é bem lógico e batido, mas existe um motivo para a gente estar ouvindo de novo isso, eu acredito. Eu sei que para mim a vida tem, eu sou muito paciente, sou muito ansioso. Não sei se não dá, mas eu estou um pouco acima do peso. E na verdade, por incrível que pareça, eu não tenho capacidade de engordar. Você sabe, eu sempre comi muito e nunca engordei. Muito, né? Então eu sou ansioso, minha aparência mostra isso. Então isso serve para mim. Ouvir mais uma vez que Deus ele faz a hora certa. E que bom que a gente está aqui para ouvir isso. E que bom que a gente entende, pelo menos nesse momento, que a hora certa não é a nossa hora, mas é a hora dele. E tem um porquê ser a hora dele as coisas. Outra característica, outro ponto que aparece nesse versículo, que é o que chama mais a atenção, obviamente, né? Diz que ele foi até lá, Jesus foi até lá andando em cima da água. Eu te pergunto, será que algum daqueles discípulos eles iam imaginar que Jesus ia fazer isso? Ia aparecer andando em cima da água? Mas ele não foi uma ideia muito como é que se fala, original. Em cima da água, ele foi caminhando em cima da água. Não foi voando, não foi, sabe, caminhando, desanida. Então, onde é que será que Jesus tirou isso, né? Cara, isso é inimaginável. Eles poderiam, de repente, imaginar que Jesus podia aparecer ali, ou que Jesus podia fazer alguma coisa de onde estava, mas que ele estivesse caminhando sobre a água, eu duvido. Eu duvido que eles imaginassem que Jesus faria isso. E muitas vezes Deus ele faz, na verdade, eu acredito que quando ele faz exatamente dessa maneira na nossa vida. Muitas vezes são coisas que a gente não pode imaginar. O problema é que a gente perde tempo imaginando e tentando colar um jeito de que Jesus poderia vir e de repente dar uma dica para Deus. Mas a verdade é que Deus, em toda a história aqui do povo de Deus, ele faz muitas coisas assim, originais. Você não se lembra de um Jesus, próprio Jesus, cuspindo no chão, fazendo um barco, colocando nos olhos, Maurício pegou sobre isso, sobre os olhos do céu, pedindo para que ele lavasse. Quem imaginou que ia curar o céu dessa maneira? Sempre que já tinha curado o céu de outras maneiras, sem o custo de nós assim. Sabe, Deus ele faz o que a gente não imagina. Ele resolve na hora certa, ele faz o que tem que ser feito na hora certa, e não adianta tentar imaginar, porque muitas vezes não dá nem para imaginar a maneira que ele vai dar jeito, resolver ou fazer algo na nossa vida. Tem um irmão aqui da igreja que estava passando um período mal financeiramente, um período ruim financeiramente, e colocava currículo em vários lugares, né? E tinha 2 lugares que ia ser legal de trabalhar, pelo menos na minha opinião, acho que na dele também, né? Então, se chamasse algum lugar, se ele conseguisse pelo menos entrar em um desses lugares, estava bom, já ia ser um bom começo, né? Só que não foi chamado, e deu um longo tempo, e passou no processo, e demorou para chamar ele nesse processo. E hoje, inclusive, ele falou para mim, contou a história, a Nath sabia, e queria ele falar para mim, né? Porque é uma notícia muito massa. Seria uma coisa que a gente mais fala, né? A pessoa dele. E hoje ele conseguiu trabalhar nos 2 lugares, tá? Nos 2 lugares, ao mesmo tempo. E, na verdade, era meio impossível acontecer isso. Eu sei porque nos lugares eu não trabalho. Só que aconteceu que ele conseguia entrar lá onde eu trabalho, justamente no momento em que tinha uma gestão que permitia que isso acontecesse. E nenhuma outra gestão na história permitiria.
Não é como valeu, obviamente, gente. São decisões da missão. E eles arrumaram para que esse irmão pudesse trabalhar nos dois lugares. E eu falei para ele, cara, tu poderia imaginar que devemos trabalhar no primeiro lugar e no segundo lugar. Eu também não poderia imaginar. Mas agora nos dois, vai vir a coisa bem de Deus. Né? E não é só, na verdade, a história de ser testemunho. De repente, um dia ele fala também. Na verdade, é uma coisa de começo de carreira. Né? Mas na igreja, na história da nossa igreja, muitas coisas foram assim. Sabe? Que a gente não imaginaria que poderia acontecer. Da mesma maneira que vê Jesus caminhando sobre a água no meio de uma tempestade. Esse é o nosso Deus. Ele não se detém à nossa imaginação. No versículo. Tem um problema com a atitude só de Jesus. Aqui nós percebemos no versículo 26 diz assim, não precisa comigo, tá? Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, olha só, eles também não esperavam. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. A gente está falando de discípulos, gente. Pessoas que andavam com Jesus, conheciam ele. Talvez também como família dele. Só que presta bem atenção. Nesse momento, eles chegaram a achar que Jesus era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus no momento da tempestade. Eu digo para você que na nossa vida, o momento mais difícil da gente reconhecer Deus é quando a gente está passando por um problema. É exatamente no meio da tempestade. A gente tende a pedir a ajuda de Deus, mas não enxergar Deus naquele problema, naquela, digamos assim, oportunidade. A gente não reconhece Deus, sabe por quê? Porque a gente está tão apavorado, e muitas vezes vem aqui, Jesus ele demorou para ir. Então eles nem imaginaram mais que Jesus poderia socorrer eles. E às vezes na nossa vida, esse também é uma característica que a gente imagina que Deus nem pode mais fazer nada, e a gente não reconhece Deus nesse momento. É como se Deus não existisse, como se eu estivesse sozinho. E quando eu vejo, eu acho que é um fantasma. Eu acho que eu não reconheço simplesmente ele. E a gente vê aqui no versículo 27, diz assim: nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E ele disse que era ele, mas Pedro precisava de uma prova de que Jesus estava ali, de fato, com eles. Não adianta a gente saber que Deus está com a gente. Quando existe uma situação na nossa vida, ou quando você precisar de Deus, não adianta só você saber que Deus está contigo. Pelo menos isso não basta para a gente. O que a gente precisa? A gente precisa que Ele faça alguma coisa. A gente precisa que Ele prove que Ele está com a gente. A gente não precisa saber que Ele está, mas a gente tem que Ele prove. O nosso problema pede isso, a nossa situação pede isso, a nossa vida, a nossa carne pede isso, que Ele prove. Sabe? É como igual o Tomé, ele estava vendo, mas ele queria uma prova. Você lembra de Tomé quando Jesus apareceu com um fruto dos cravos nas mãos? Ele estava vendo, conversando, mas ele queria uma prova. Nesse momento, Pedro, como qualquer um de nós, pediu uma prova. Poxa, Jesus andando em cima da água, andando na tempestade. Eu quero ter certeza que isso é verdade. E no versículo 29 e 30, Jesus ele dá essa prova. 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do lago e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Era o que Pedro queria, era uma prova, era o que ele precisava. Mas olha o que acontece no versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Era uma prova que Pedro precisava.
Ele precisava que Deus provasse, ele tinha provado, ele estava caminhando sobre as águas. Mas sabe o que ele precisava, na verdade? A verdade é que ela não estava enquanto Jesus podia provar que era ele, mas o quanto Pedro poderia acreditar que era Jesus. Jesus ele já tinha provado, mas no momento que ele deixa de acreditar, ele começa a mudar. Porque não é enquanto Deus pode provar para a gente na nossa vida e nas coisas que a gente pode ver o quanto Ele é Deus, mas a verdade está enquanto a gente pode acreditar nisso. Sabe? Eu acho que seria muito mais fácil se Deus aparecesse agora aqui e provasse que Ele é Deus, que Ele existe. Não seria muito mais fácil? Sabe, as pessoas que falam que Deus não existe, não vai provar, então Ele aparece e prova. Agora eu te digo, você acha que isso seria suficiente para que as pessoas continuassem acreditando nele até o final da sua vida? Todas as pessoas do mundo. Que ele aparecesse para todas as pessoas do mundo, você acha que de fato todas elas acreditariam, mesmo ele aparecendo? Eu acredito que não. Sabe por quê? Não está no quanto ele pode provar para a gente, mas no quanto a gente pode acreditar, o quanto a gente consegue, a gente quer acreditar. Sabe quantos discípulos de Jesus foram curados de uma enfermidade severa? Quantos eram cegos? Quantos eram coxos? Quantos foram curados? Sabe quantos? Nenhum. Sabe quantas pessoas Jesus curou? Um monte. Será que realmente será que a gente precisa é que Deus prove para a gente que Ele pode? Será que o que a gente precisa de fato é que Deus faça na nossa vida alguma coisa? Ou será que a gente precisa é acreditar? Sabe, eu já vi muitos debates de ateus com cristãos, e eu posso dizer para você que eu já vi ateus tão bem instruídos que depois que ele falou para o pai, eu estava acreditando, mas eu estava pensando, cara, será que Deus existe mesmo? Sabe? Nossa, como é que eu posso falar? Mas pior que é verdade. Eu pensando, mas Deus existe sim, cara. Tem a Bíblia. Mas o cara foi tão bom aquilo que eu fiquei pensando, cara. Aí depois eu peguei e vi a parte do cristão falando. E aí eu ouvi o cristão falando e falei, não, óbvio que Deus existe. De onde é que esse cara tem tirou essa ideia? Aí depois eu ouvi o ateu de novo. Eu acredito que se colocasse o cristão mais bem instruído e o ateu mais bem instruído na frente de uma pessoa leiga, no final das contas ela teria que decidir o que ela vai acreditar. Ninguém ia convencer, não as pessoas. A gente sabe que convence o espírito, mas pelo argumento ia ficar guardado, uma pessoa leiga. Sabe por quê? Porque não está no quanto as pessoas nos convencem ou Deus, mas está no quanto que a gente decide acreditar. Essa é a verdadeira moral da nossa vida de cristão. A gente não precisa ter coisas, obras fenomenais na nossa vida, porque, sabe, às vezes a gente vê nas igrejas, nos vídeos, que as pessoas vão muita ênfase naqueles pregadores que eu era uma vez, lá bem no meu passado, eu era um traficante, matei tantas pessoas, trafiquei tanto, fiquei tanto preso, fiz tal coisa, não sei o quê, e as pessoas acham, nossa, olha só, esse cara, sabe? E aí o outro coitado do pastor dele é muito engraçado sobre isso. Do vestiário, não sei, mas tem. E o outro pastor ele ensinou a sua vida fiel a Deus, né? Não, você sempre foi a igreja, sabe? Não adianta, não está no quanto as pessoas nos convencem com as suas histórias, está no quanto a gente decide acreditar. E isso, o livre-arbítrio, ele está principalmente nessa verdade. Deus ele permitiu que a gente não acreditasse que não existe. Esse é o tamanho do livre-arbítrio que Deus deu para a gente. E nesse momento, estava no 29 do livro. Nesse momento, Pedro pediu uma prova, ele teve a prova, mas não adiantou, ele afundou. Porque depois Jesus ele fala que a fé dele foi pequena, e ele acreditou um pouco. Esse foi o problema. No 30, no final do 30, a parte que eu li, diz assim, quando Pedro começa a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Olha só que papelão, Pedro. Se o Senhor é mesmo Jesus, me faz andar sobre essas águas. Vem,
começou a andar, e ela começou a andar, socorro, olha o papelão que Pedro me fez diante do próprio Jesus, e ele falando, e ele começou a andar, e depois começou a andar, e chamou Jesus, socorro, meu Senhor. A gente tende a criticar Pedro por isso, mas eu não acredito que essa tenha sido uma atitude, uma atitude totalmente errada de Pedro. A gente tende a criticar ele porque ele afundou, porque socorro, porque teve pouca fé. Né? Para você ver como é a mente da pessoa. Eu estava pensando nessa palavra, já sabia que era uma palavra bem batida, já, mas eu estava pensando nela para fazer uma pregação forte, tem muita coisa que dá para se falar nela. E acredito também que Deus estava falando uma coração sobre. Mas eu fui levar bem cedo, eu pensei ligando para trazer nativo, levar lá na Jéssica, trazer para mim, poder carro. Sem ouvir. E aí eu fui, levei a Nath e voltei com essa palavra na cabeça. E aí eu deitei, depois quando eu voltei, eu deitei e tive um sonho de tsunami. E eu lembro que quando eu fui para a Nath, para a praia, agora há pouco tempo, a gente estava na praia sentado para ver bem coisa minha. E aí eu perguntei para ela, o que eu fazer se desse uma onda gigante? Acho que toda pessoa nova é muita praia, não sei o quê. E eu estava pensando, que podia fazer? E aí eu perguntei para a Nath, o que ia fazer se desse uma onda gigante? Para ver como a gente é meio que feito por Deus, porque ela tinha falado antes que ela não gostava de morar na praia por um motivo só, que podia ter um tsunami. Então não tinha nem conhecido. Aí eu falei, o que eu ia fazer? Aí ela falou, não sei, acho que você vai correndo. Aí eu lembrei de um filme, o pessoal fica assim no monte. Aí eu falei, não, eu acho que mais prudente a gente subir naquele monte, seria subir naquele monte. E aí que nós estamos no bem de novo, assim. E no sonho que eu tive, hoje de manhã, depois de trazer a Nath um pouquinho lá em casa, eu sonhei que uma tsunami, a gente estava na beira do mar e tal, e adivinha o que eu fiz no sonho? Eu olhei para os lados, vi um prédio muito alto e subi no prédio. Falei, gente, hoje isso não é possível. Fiz exatamente o que eu imaginava, né? Eu faria, eu acho. E foi a maneira que eu achava que eu poderia me salvar a Nath. E eu me lembro que aí eu fiquei no prédio, né? E aí a gente estava estourado na parede assim, e aí vinha aquela onda enorme, tinha uma janela assim, não dava para ver. Aí eu fui na janela e olhei, vi uma onda enorme. E aí eu voltei, abracei a Nath e adivinha o que eu fiz? O que eu fiz? Socorro, meu Senhor! Comecei a orar. Sabe, eu tenho prática no meu plano, tem que ser um lugar alto, né? Só que não adianta. Sabe? A gente chama Deus. A gente, por mais que a gente consiga fazer os nossos sistemas, sabe? Não existe nada que nos dê tanta segurança como Deus. E aí eu lembro que veio a onda da Pedra, uma onda gigante, e aí eu falei, eu posso olhar. E eu fui, olhei, mais 3. Eu falei, mais 3. E eu fui lá, abracei ela, e o que eu fiz? Orei de novo. Sabe? Então, isso não é ruim. Sabe por que não é ruim? Eu vou te dizer. A gente acha que Pedro não teve fé, não sei o quê. Só que nesse momento, pensa comigo, Pedro ele era pescador de profissão. Você acha que ele não sabia nadar? Eu acredito que ele, tem quase certeza que ele sabia. E tem quase certeza que ele era um bom nadador. Nesse momento que ele começou a afundar, ele podia pular, jogar ali um peixinho, uma ponta e já sair nadando, não afogar, né? Ele poderia fazer isso. Acredito que ele não ia morrer afogado, talvez a tempestade era muito forte, não sei. Mas ele poderia tentar pelo braço dele, mas não. Ele pediu socorro para Jesus. Socorro, meu Senhor. E sabe que isso, essa atitude, ela é muito útil para a gente. Porque nem todo mundo tem a fé, toda a fé do mundo. Sabe que Deus vai resolver os seus problemas e dar no controle, mas sabe que isso aí é fácil falar na hora de acreditar que é difícil. Só que o problema é que muitas vezes, quando a gente não acredita, a gente sempre vai fazendo o nosso próprio braço e acaba não pedindo a ajuda de Deus. Talvez você peça ajuda. Eu digo, esse é o ideal. Sabe por quê? Porque no 31,
assim, ó. Pedro me pediu ajuda. E no 31 diz: imediatamente Jesus estendeu, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Ele podia falar assim: não, calma, cara, vamos lá, vamos acreditar mais, vamos consegue subir. Ou ele podia falar assim, sei lá, enfim, podia deixar ele afundar, não, viu, olha só, não, mas Jesus imediatamente ele estendeu a mão e segurou Pedro. Esse é o nosso Deus, sabe? Às vezes a gente tende a entender Deus e Ele permite as coisas, e a gente acha que Deus Ele quer nos testar. Deus Ele está me testando. Deus Ele está, sabe, Ele permitiu dar uma coisa. Como se Deus Ele fizesse, sabe, sem ter um porquê. Mas a verdade é que tudo que Deus faz na nossa vida não é só o fazer, mas é uma preparação para o que há de vir. Pensa comigo, para quem seria perseguido para os soldados, seria morto. O que era uma tempestade? O que era afundar uma tempestade? Na frente de Jesus, para quem não teria mais Jesus, que estaria sozinho diante dos romanos, falando do Evangelho. Aquilo a gente consegue ver que era uma preparação assim, com toda a caminhada dos discípulos, para aquilo que viria mais na frente. As coisas que Deus permite que aconteça com a gente, tenha certeza que não é por acaso, não é uma preparação. Por algum motivo acontece isso. A gente precisa que as coisas aconteçam da maneira que acontece na nossa vida. E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez seja melhor que a gente não seja rico mesmo, porque se eu fosse rico, eu nunca mais ia olhar para a cara de Deus e ia sair vivendo a minha vida loucamente e em algum momento ia morrer num acidente, ou usando drogas, enfim, ia destruir minha família. Talvez seja melhor que eu não seja rico mesmo. Talvez não seja melhor que eu não seja rico mesmo. Porque senão tem um problema de fidelidade. Talvez seja melhor que as coisas não sejam do nosso jeito. Porque eu não sei o que tem na frente. Eu não sei como me preparar para aquilo que eu não sei o que vai acontecer. A gente tende a achar que Deus ele é um Deus que testa ou que castiga, mas Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que prepara. Tudo na nossa vida é uma preparação para alguma coisa, sabe? Nada é por acaso. O versículo, a gente já vai ensinar. O versículo 31 e 32 é o nosso final, e é a pergunta que eu quero deixar para a gente nessa noite. E é uma pergunta sem resposta, tá? Por mais que a gente tenha uma vontade de encontrar uma resposta, não é uma pergunta. O versículo 31 ainda, e no 32, eu vou ler juntos. Diz: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Sabe o que Pedro responde para Jesus? Sabe o que ele responde? Nada. Depois acontece o seguinte: então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Essa pergunta ficou sem resposta. Por que Pedro duvidou? Por que você duvida? Por que a gente duvida? Você tem uma resposta a essa pergunta? Sabe por quê? Sabe por quê? Não, mas sabe qual é a moral dessa pergunta? Porque não é o quanto que Deus pode provar para a gente, mas é o quanto a gente pode acreditar, o quanto a gente quer acreditar. Por que eu duvido? Porque essa é a minha decisão. Por que eu acredito? Porque eu decido acreditar. Deus ele não vai me obrigar a acreditar. O Espírito Santo dele nos convence. Mas fica essa pergunta para a gente: por que a gente duvida ainda? Porque a gente não procura em provas, mas que a gente procura fortalecer nossa fé a cada dia que se passa e a cada tempestade. Bem, fique de pé no teu lugar nesse momento.